bem-vindos ao canal Mente Conta. E nós estamos trabalhando com soma e a gente somou números decimais, então fiquei de dar essa aula para complementar o conhecimento. Então, os números decimais, eles têm a sua grande característica por serem representados por vírgula, por terem vírgulas, terem números depois da vírgula, porque todos os números eles possuem vírgula, mas normalmente não aparece, porque só tem zeros depois disso. No entanto, quando a gente tem a vírgula e a gente tem zeros à sua esquerda, ou tem números diferentes de zero à sua esquerda, a gente chama esses números de números decimais. Por exemplo, aqui, 0,2, a gente lê 2 décimos, eles são 2 décimos. Se a gente tem como mais um exemplo, 3, 3 ele não é um número decimal, ele é um número inteiro, porque depois da vírgula dele existe apenas zero, então a gente não tem interesse em colocar esses zeros aqui. No entanto, se fosse 3,12, esse número ele passa a ser decimal e a gente lê ele assim: 3 inteiros e 12 centésimos e assim por diante. Então, se eu tenho vírgula em um número, ainda que seja o zero, então, e depois dele tem números diferentes de zero, a gente está diante de um número decimal. Ok, agora aqui a gente tem vários números decimais e a gente vai passar eles para fração, porque qualquer número decimal ele pode ser uma fração de potência de 10. Por exemplo, aqui a gente tem 1,23. Como a gente faz? Então, a gente vai ter que fazer esse número virar um inteiro, mas para a gente fazer isso, a gente precisa andar essa vírgula. Então, a gente conta quantas casas são necessárias andar para que essa vírgula ela chegue no final do número. Então, a gente tem um 1 e anda mais uma para ficar 2 e mais uma para ficar o 3. Então, a gente andou 2 vezes. Então, aqui embaixo, a gente vai colocar 2 zeros, porque a gente andou 2 vírgulas. Então, a gente coloca 2 zeros. Novamente, com o número 4,03. Então, a gente tem 2 casas depois da vírgula. Então, a gente pega esse número, coloca ele todo sem os zeros e, porque a gente andou 2 casas, a gente precisa colocar embaixo o número 100, ou seja, é o número 1 com mais 2 zeros que representam o número de vezes que a gente andou. A gente tá meio confuso aqui, mas é assim. Tá, vou colocar mais para baixo o 1,1. Então, 1,1 é igual a quanto? Então, aqui a gente precisa andar apenas uma vez para que esse número ele fique sem a vírgula. Então, 1, e aqui embaixo, como a gente andou uma vez, a gente põe apenas 0. O próximo número é o 10,102. Então, aqui, para que essa vírgula não precise mais aparecer, a gente precisa andar 1, 2, 3 casas. Então, a gente vai colocar o número que a gente tem sem a vírgula, a gente vai passar o traço e 1 zero, 2 zeros, 3 zeros. 1, 2, 3. Então, é assim que a gente faz para passar um número decimal para a forma de fração. Agora, vamos ver o sentido inverso, fazer com que a fração vire um número decimal. Então, vamos lá. Aqui. Então, aqui a gente tem 7 sobre 10. Então, a gente tem que prestar atenção quantos zeros a gente tem aqui embaixo. Então, nesse caso, a gente tem 1 zero. Então, a gente anda uma vírgula para a direita. Então, fica 0,7. A gente andou... Deixa eu trocar de caneta. A gente andou uma vez apenas. E esse número, ele se tornou um decimal. Próximo número. No próximo número, se nós prestarmos atenção, tem
2 zeros. Então, a gente sabe que aqui tem uma vírgula e que essa vírgula, ela vai vir de trás para frente, da direita para a esquerda. Então, a gente vem 1, 2 e vírgula. Então, é 0,23. E esse nosso número, ele virou um número decimal. Agora, um número um pouco maior, 8 sobre 1000. A mesma linha de raciocínio para qualquer número. Quantos zeros tem embaixo? 1, 2, 3. Então, a gente vem aqui, nossa vírgula daqui ela vai andar 1, 2, 3 vezes. Então, a gente vai pôr o zero, coloca a vírgula e 1, 2, 3. Então, como não tem números aqui, a gente vai preencher com zero. Sempre quando não tem esse número aí, a gente vai preencher com zeros. Então, 0, 0, 8. E esse número, ele se transformou em um número decimal. Essa fração, no caso, se tornou um número decimal. Gente, é bem simples, a gente acaba esquecendo ao longo do tempo, mas é bem simples, só praticar de vez em quando que vai ficar tudo certo. Então, esses números, os números decimais, eles têm algumas propriedades. Se a gente lembrar, fica mais fácil para resolver. Então, vamos lá. A primeira propriedade é a seguinte coisa. Como eu falei, a maioria das vezes não aparece zero porque a gente não tem interesse nesses zeros, porque eles não vão influenciar a nossa conta, não vão influenciar o número em si. Mas aqui o 5,7, a gente sabe que tem um zero. Ou ainda que esse 5,70, ele pode ter mais um zero. Ou ainda que esse mesmo número, ele pode ter infinitos zeros, e ele tem infinitos zeros, só que esses zeros eles não aparecem porque eles não são interessantes, só vão ocupar espaço, e até mesmo porque a gente não vai fazer infinitos zeros. Então, quando a gente deixa de ter esses números diferentes de zero, a gente para, a gente não precisa mais pôr, mas eles existem, eles estão lá. Agora, a segunda propriedade, quando a gente vai multiplicar um número decimal pela potência de 10. Então, vamos lá. Quando a gente está multiplicando, a gente... É só ir na lógica, gente. Quando a gente multiplica alguma coisa, essa coisa ela fica maior. Ou seja, se aqui eu tenho um zero, eu vou andar minha vírgula uma casa para esse número ficar maior. Eu vou andar uma casa à esquerda, então esse número vai ficar 62,31, porque aqui eu tinha um zero, mais um número para fixar. Então, aqui nós temos 2 zeros, então a gente vai aumentar esse número, porque a gente está multiplicando. Então, essa vírgula ela vai andar 2 casas por ter os 2 zeros, então fica 224, que fica 224. E a gente não precisa pôr, né, essa vírgula, porque, como a gente sabe, depois disso são zeros, mas vamos colocar. Então, é isso. A gente conta quantos zeros a gente tem nessa potência, nesse número aqui, no caso, que pode ser 10, pode ser 100, pode ser 1000, pode ser 10.000. Aí a gente conta os zeros e anda a vírgula. Se, no caso da multiplicação, lembra, eu estou aumentando, então esse número ele tem que ficar maior. Então, agora a nossa próxima propriedade, ela é o contrário da segunda, porque ela era uma multiplicação, então o número ficava maior. Aqui é uma divisão, ou seja, o número ele tem que ficar menor. Então, aqui a gente vai andar vírgula da direita para a esquerda. Então, vamos lá. Aqui a gente tem 10, ou seja, a gente tem um zero. Então, a gente vai andar vírgula uma vez. E esse número vai ficar 3,242. Então, essa é a propriedade. Bora fazer com outro número. Aqui a gente tem 101,1 dividido para 100. Então, quantos zeros temos?
2 zeros, 1, 2. E a gente vai andar essa vírgula da direita para a esquerda 2 vezes, por nós termos 2 zeros. Então, vem 1, 2. Fica 1,011. Um número um pouquinho mais alto, 4,1 dividido para 1000. A gente conta os zeros, que aqui no caso são 3 zeros, e vai andar a vírgula 3 vezes. No entanto, a gente não tem mais números para cá, para andar. 1, 2, 3. Então, o que a gente faz? A gente vai preencher com zeros, para que dê certo. Então, fica 0,0041. Então, esse é o nosso número. Gente, é basicamente isso. É um assunto bem tranquilo, mas é um assunto que a gente precisa praticar, rever. E ele foi mais para complementar a soma de relação de números decimais e sobre fração. Então, assistam lá a aula para complementar o conhecimento de vocês. Acompanhem o canal e deixem os seus likes. Muito obrigada!